Fala galera, tudo bom? Bem, a gente vai dar início a essas aulas, né, e para vocês, né, eu vou definir essas primeiras aulas que vocês vão assistir como matemática básica, tá? E a gente vai dar início com notação científica. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade com a matemática básica, com MMC, MDC, né? Regra de três símbolos e compostos e por aí vai, nas outras aulas. Então, vê. Inicialmente, né, a gente tem que perceber como é que a gente representa, né, um número em notação científica. Notação científica é nada mais nada menos que um artifício para que você consiga reduzir, né, um número muito grande, de forma que você consiga representar ele de forma mais simples. Por exemplo, se eu for representar a massa do Sol, se eu fosse escrever todos os números que representam a massa do Sol, haja número para que você represente isso. Tá? Então, qual é a função, né, da notação científica? Pegar esse número que é muito grande e comprimir e representar ele de forma mais simples. Então, olha aí. A forma que você representa a notação científica tem que ser n vezes 10 elevado a x. Onde esse n aqui, que está aparecendo para vocês, ele tem que ser um número que seja maior ou igual que 1 e menor do que 10. Tá? E o que é esse 10 elevado a x aqui? Isso mais na frente a gente vai ver que é a ordem de grandeza, tá? E esse x aqui é a quantidade de casas decimais que você vai ter que movimentar a vírgula para que esse n aqui ele satisfaça o que eu disse antes, que tem que ser maior ou igual que 1 e menor do que 10. Vamos entender isso aí melhor, né? Vê. Aí eu estou dizendo que o n, né, é maior ou igual que 1 e menor do que 10. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês memorizem, tá? Claro, além dessa daqui, que eu tinha dito antes. Então, isso aqui é a primeira condição. E aí, para que isso aqui aconteça, a gente tem que sair movimentando as casas decimais, a vírgula, né, que eu estou falando. A gente tem que sair movimentando a vírgula pelas casas decimais para que essa condição aqui ela seja satisfeita. Então, vê, o x aqui eu estou dizendo que é o número de casas decimais que a vírgula anda para que o n seja maior ou igual que 1 e menor do que 10. Vamos ver um exemplo, né, para ficar mais claro. Vê, na letra A, para que você transforme esse número aqui em notação científica, tá? Obedecendo a primeira condição, que o número tem que ser maior ou igual que 1 e menor do que 10, eu pergunto a você o seguinte. Essa vírgula aqui, ela tem que estar entre quais dois números para que essa condição aqui ela seja obedecida? Veja que ela tem que ficar entre o 6 e o 4, porque 6,4 é maior ou igual que 1 e menor do que 10. Aí vê, eu tenho que andar, né, movimentar uma, duas, três casas para a direita. Então, o número que vai formar aí é o 6,4. Aí você diz, professor, mas está faltando esse 10 elevado a x aqui. Veja que esse 10 elevado a x vai ser 10 elevado a menos 3. E por que vai ser o 10 elevado a menos 3? Vê, o menos é por causa dessa condição que eu coloquei aqui, ó. Tá? Que quando você andar com a vírgula para direita, certo? Ó, quando eu andar com a vírgula para direita, o x ele vai ser negativo. E quando eu andar com a vírgula para esquerda, o x ele vai ser positivo. Veja que eu andei com a vírgula para onde aqui? Para a direita. Se eu andei para a direita, o expoente tem que ser negativo. E por que apareceu o 3 aqui? Porque se eu andei 3 casas para a direita, o expoente tem que ser 3. Ok? Vamos ver outro exemplo. Se eu tivesse 2.567,8, aonde que deveria estar essa vírgula? Né? Para que esse número aqui ele
obedecesse essa primeira condição que eu coloquei, que o número tem que ser maior ou igual que 1 e menor do que 10. Veja que essa vírgula aqui ela tem que estar entre o 2 e o 5, tá? Porque 2,5678 é um número que está entre 1 e 10. Mas para que isso aqui acontecesse, eu tive que movimentar a vírgula 3 casas, só que agora 3 casas para a esquerda. E aí quando você movimenta essas 3 casas para a esquerda, o número que aparece é esse. E aí a potência de 10 que vai aparecer aí de lado, tá? É 10 elevado à terceira. Veja que existe uma diferença, né? Entre a letra B e a letra A, que aqui é positivo e aqui é negativo, né? A diferença está para onde você movimentou a vírgula. Veja que aqui eu movimentei a vírgula para onde? Para a esquerda. Se eu movimentei a vírgula para a esquerda, ó, aqui, ó, ela tem que ser positiva, tá? O expoente. Então, por isso que aqui ficou positivo. E por que apareceu 3? Porque eu andei quantas casas para a esquerda? Andei 3. Beleza? Vamos para a letra C. Novamente, eu faço a mesma pergunta. Aonde é que a vírgula tem que estar para que o número fique entre 1 e 10? Então, olhadinha na figura, na imagem, né? Essa vírgula ela tem que estar entre o 1 e o 5, porque 1,5 é maior ou igual que 1 e menor do que 10. E aí, quando você movimenta essa vírgula para cá, eu andei duas casas para a direita. E aí, quando você movimenta, fica 1,5. E a potência de 10? Fica 10 elevado a menos 2. Por que apareceu menos? O menos apareceu porque eu andei com a vírgula para a direita. E por que apareceu 2? Porque eu andei quantas casas para a direita? Andei duas. Beleza? E vamos para outro exemplo. E se eu tiver agora 942,3? Mesma pergunta que eu faço. Aonde é que tem que estar a vírgula, certo? Para que esse número fique maior ou igual que 1 e menor do que 10. Essa vírgula que está aqui, ela tem que estar entre o 9 e o 4. E aí, para que a vírgula fique entre o 9 e o 4, eu tive que andar duas casas para a esquerda. E aí, quando você movimenta essa vírgula para a esquerda, o número que aparece é 9,423. E a potência de 10 é 10 elevado a 2. E por que ficou positivo, né? Porque eu andei com a vírgula para, olha lá em cima, andei para a esquerda. Se eu ando para a esquerda, tá aqui de novo, ó. Se eu ando para a esquerda, tem que ser o x positivo. E por que apareceu 2? Porque eu andei quantas casas para a esquerda? Duas casas. Beleza, gente? Bom, lembra do que eu falei lá no início, né? Eu disse assim, ó, esse 10 elevado a x aqui, mais na frente eu vou chamar de ordem de grandeza, tá? E é isso que eu vou falar com vocês agora. Então, ordem de grandeza vai ser o 10 elevado a x. Só que ele só vai ser o 10 elevado a x se aquele n ali, né, que está do lado dele, for uma coisa menor do que a raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. Caso contrário, certo? Eu vou ter que somar mais uma unidade no expoente. Ou seja, quando n for maior ou igual que a raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. Aí você pergunta, professor, primeiro, de onde que saiu esse raiz de 10? E segundo, por que eu tenho que somar mais um? Gente, ó, antigamente isso aí não era raiz de 10. A gente usava 5,5, que eu até comentei na sala com vocês. Beleza? Mas hoje convenciona-se, você vai encontrar isso aí mais detalhado no livro de física de vocês, na parte de algarismos significativos, explicando passo a passo disso aí que eu tô falando para vocês. Então, esse raiz de 10 convenciona-se, né, que para você arredondar um número, você só arredonda se ele for maior ou igual a raiz de 10. Né? A casa após a vírgula, a última casa decimal, né? Que a gente chama de algarismos significativos. E esse mais um aí seria exatamente você arredondar um número uma casa decimal, certo? A mais. Então, por exemplo, se eu tenho 5,6,
certo? 5,6, ele passou de 3,16. Então, ele está mais próximo do 10 do que do 1. Então, por isso que eu adiciono mais uma casa. Veja que 3,16 já é um arredondamento meio grosseiro, né? Mas convenciona-se assim. Tá? Vamos ver um exemplo. A ordem de grandeza aí na letra A, certo? É 10 elevado a menos 2. Por quê? Veja que mudou, né? Porque, pelo que eu falei, a ordem de grandeza deveria ser o 10 elevado a menos 3. Mas por que agora apareceu esse menos 2 aqui? Porque eu adicionei aqui, ó, mais uma unidade. E por que eu somei mais uma unidade? Porque o número que aparece aqui de lado, ele passou de quanto? De 3,16, certo? Então, quando isso acontece, lembra, eu tenho que adicionar o quê? Mais uma unidade. Então, por isso que ficou menos 2. Vê na letra B. Na letra B eu não mexi. Agora, por que eu não mexi, né? Porque se você olhar ali o número de lado, ele não passa, ó, 2,5678, ele não passa de quanto? De 3,16. Ele é menor do que 3,16. Então, eu não mexo com a potência de 10. Eu não adiciono nada. Então, por isso que ficou a mesma potência de 10. Olha a próxima. 10 a menos 2 também não mudou. E por que não mudou a ordem de grandeza? Porque se você observar, o número aqui 1,5, ele é menor do que 3,16. Então, por isso que permaneceu a mesma potência de 10. Mas se você olhar na letra D, mudou. De 10 a segunda foi para 10 a terceira. E por que mudou, né? Porque 9,423 ele é maior do que 3,16. E aí o que é que eu faço? Eu adiciono mais uma unidade. E quando eu adiciono mais uma unidade aqui no expoente, tá? Ele vira 10 a terceira. Ok, gente? Então, isso aí é a ordem de grandeza. Basicamente, a ordem de grandeza é um arredondamento, né? É um valor mais próximo daquilo que você está calculando, né? Grosseiramente, mas seria um arredondamento. Tá? Vamos prosseguir. Agora a gente vai trabalhar com operações com notação científica. Primeiro a gente vai trabalhar com adição e subtração. E aí veja, o que está aparecendo na tela de vocês, eu estou colocando ali mais ou menos, que eu estou trabalhando com mais ou com menos, né? Subtração, soma. Para que você some ou subtraia duas, né, notações científicas, eu tenho que ter elas na mesma ordem de grandeza. Né? Melhor dizendo, na mesma potência de 10. Veja ali, ó, que eu só posso somar os dois, né, se eles estiverem aqui na mesma potência de 10. 10 elevado a x, 10 elevado a x. E aí, quando isso aqui acontecer, basta somar os números aqui do lado. O n e o m. E aí a potência de 10, professor, o que é que eu faço? Eu repito. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Observe aí nesse exemplo que eles não estão na mesma potência de 10. Se eles não estão na mesma potência de 10, eu tenho que fazer eles ficarem. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escolher. Ou você transforma o 10 à terceira em 10 à quinta, ou ao contrário, o 10 à quinta em 10 à terceira. Tá? Tanto faz, vai dando mesmo. Eu decidi transformar o 10 à quinta em 10 à terceira. E aí como é que eu faço isso? Veja, gente, para que o 10 à quinta seja 10 à terceira, eu tenho que subtrair aqui quantos? Tem que subtrair 2 unidades. Só que lembra que o menos no expoente significa dizer que eu andei com a vírgula para onde? Andei com a vírgula para direita. Né? Se você não lembra, volta ao vídeo e eu expliquei isso no slide anterior. E o que significa esse 2? O menos já sei que andou para a direita, a vírgula. E o 2 significa dizer que eu andei duas casas para a direita com a vírgula. Então, se eu tenho 0,25, e se eu andar duas casas para a direita, o número que forma vai ser 25. Por isso que está aparecendo aqui embaixo, ó, 25.
E aí fica 25 vezes 10 a terceira. Eu posso somar agora? Posso, porque eles estão na mesma potência de 10. Então fica 15 mais 25, 40 vezes 10 a terceira. Mas veja que isso aí não está em notação científica. E aí transformando, né, em notação científica fica 4 vezes 10 elevado a 4. Professor, como é que o senhor fez isso? Gente, ó, a vírgula quando não aparece está aqui. E aí eu vou ter que voltar uma casa, porque lembra da primeira condição, que o número tem que ser maior ou igual que 1 e menor do que 10. Só que se eu andar uma casa para a esquerda, lembra que para a esquerda o expoente fica positivo, né? E se eu andei uma, eu vou ter que somar mais um lá no expoente. Então, quanto é 3 mais 1? É igual a 4. Então, por isso que ficou dessa maneira. Vamos para outro exemplo. Vê, nesse daí eu vou escolher novamente, né, transformar o maior expoente no menor. Então, vou pegar esse 10 a quarta aqui e vou transformar em 10 a primeira. E aí, o que é que eu faço para que esse 4 aqui ele vire 1? Eu tenho que subtrair aqui 3 unidades, tá? Só que o menos, lembra que você anda com a vírgula para onde? Para a direita. E o 3 significa dizer que você andou 3 casas para a direita. E se eu andar aqui, ó, 1, 2, 3 casas para a direita, qual o número que vai formar? 550. Agora eu posso subtrair. 750 menos 550 dá 200, vezes 10 a primeira, que você repete a potência de 10, mas não está em notação científica, né? E aí fica 2 vezes 10 elevado à terceira. E como é que eu encontro, né, esse número aí? Vê. Para que esse número fique em notação científica, a vírgula está aqui, eu tenho que andar 1, 2 casas para a vírgula ficar aqui, que lembra que o número tem que ser maior ou igual que 1 e menor do que 10. E aí se eu andei 2 casas para a esquerda, significa dizer que vai ser mais 2. E quanto é 1 com mais 2? É igual a 3. Beleza, gente? Vamos ver outro exemplo. Vê, nesse aí, eu vou transformar o 10 a menos 3 em 10 a menos 5. Aqui, ó. Peguei esse aqui e vou transformar em 10 a menos 5. E o que eu faço, né? Para isso aqui virar menos 5. Eu tenho que subtrair 2 unidades. Lembra que o menos anda para onde a vírgula? Para a direita. E o 2, 2 casas para a direita. Então, se eu tenho 15, eu vou andar 2 casas para a direita. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, 2 zeros, tá? E o número que vai formar é 1.500. E aí veja que você deixa na mesma potência de 10. Então, posso somar agora. Quanto é 1.500 com 4.500? 6.000. Somando esses dois números, né, vai ficar 6.000 vezes 10 a menos 5. E aí, novamente, gente, não está em notação científica. Se não está em notação científica, aqui você vai ter que voltar quantas casas? 1, 2, 3. Lembra que para a esquerda, né, é mais, né, no expoente ali. Então fica mais 3, porque eu andei 3 casas. E quanto é menos 5 com mais 3? É menos 2. Então essa minha conta fica assim, ó. 6 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Vamos lá. Nesse último exemplo, tá, eu quero deixar agora o menos 4 como sendo o menos 1. E aí eu vou seguir o mesmo padrão, né? Para que esse menos 4 ele vire menos 1, tá? Deixa eu pegar aqui o pilotinho. Eu vou ter que somar aqui mais 3 unidades. Aí lembra que somar eu ando com a vírgula para onde? Para a esquerda, né? Então eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então o número que vai formar é 0,25. Então quanto é 0,5 menos 0,25? É 0,25 também. Então fica 0,25 vezes 10 a menos 1, mas não está em notação científica. Então fica 2,5 vezes 10 a menos 2. Beleza? E aí como é que eu encontrei isso aí? Novamente, aqui eu vou ter que andar uma casa para a direita. E se eu ando para a direita é menos, né? Então eu vou ter que subtrair uma unidade aqui, ó.
Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Vamos prosseguir. Vamos agora para a multiplicação. Na multiplicação, não precisa dessa regra de estar na mesma potência de 10. É só você multiplicar o que não é potência com o que não é potência e o que é potência com o que é potência. Na divisão é a mesma coisa, tá? Divide o que não é com o que não é e o que é potência com o que é potência. Vê um exemplo aí. Se eu multiplicar esses dois, 2 vezes 7,5 dá 15. E o que é que eu faço com os expoentes ali? Multiplicação de potências de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. Então fica 15, né? Vezes 10 elevado a quinta. Mas isso aí não está na notação científica. A vírgula tem que estar entre 1 e o 5. Então fica 1,5 vezes 10 elevado a sexta. Por que aumentou mais 1 ali? Porque como eu andei uma casa para a esquerda, lembra que é mais 1, né? No expoente. E na divisão, né? Na divisão você vai fazer a mesma coisa. Você vai dividir o 144 por 6 e o 10 à oitava por 10 à quinta. Então fica assim, ó, 24 vezes 10 à terceira. Que lembra que na divisão de potências eu repito a base e subtraio os expoentes. E aí não está em notação científica também, certo? E aí fica dessa forma. E por que apareceu esse número? Porque eu tenho que voltar uma casa. E quando eu ando para a esquerda, o expoente fica mais, né? E aí fica mais 1, porque eu só andei uma casa. E aí 3 com mais 1, isso aqui vai ser igual a 4. A mesma coisa eu fiz aqui em cima, certo? Vamos para o próximo exemplo. Aí eu vou fazer 4,2 vezes 0,3, que dá 1,26. E 10 a segunda vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 2, se eu somar, aplicando a propriedade, né? Veja que isso aí já está em notação científica, né? Então, eu não mexo. Então, a resposta é essa daí mesmo, ok? E na letra D, eu tenho uma divisão, 7,2 dividido por 0,24, que dá 30. E 10 a quinta com 10 a menos 3, tem que tomar cuidado aí com o jogo de sinal, porque quando eu faço de cima menos o de baixo aqui, ó, como já tem um menos aqui, então fica menos com menos, fica mais. Então 5 com mais 3 dá 8. Mas não está em notação científica. Eu tenho que voltar uma casa aqui, ó. E aí se eu volto uma casa, lembra que é mais, né? E aí se eu voltei uma casa só, fica mais 2. Ou, perdão, mais 1. Se eu voltasse duas casas, ficaria mais 2. Então se aqui é 8, se eu somar mais 1, fica quanto? Tem que ficar 9, né? Então, a resposta aí vai ser 3 vezes 10 elevado a 9. E aí, agora a gente vai aplicar, certo? Tudo isso aí que a gente viu, a gente vai aplicar em algum exercício, já com uma situação problema. Isso é um exercício do Enem, onde ele fala que o aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Paraguai e por aí vai, né? Aí veja ali que quando ele fala aqui, ó, esse aquífero ele tem uma extensão de 1.200.000 quilômetros quadrados, dos quais 840 mil quilômetros quadrados estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30 mil quilômetros cúbicos, isso é importante, tá? A gente tem que gravar, certo? Essa parte aqui. E ele fala, e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas a unidade em metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. A Companhia de Saneamento Básico, certo, do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade de armazenamento é de 20 milhões de litros. Então veja que ele deu duas capacidades, né? Uma de antes e uma de depois. Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, qual é a capacidade do aquífero Guarani? Né? Ele quer fazer uma comparação. Quantas vezes um é maior que o outro? Okay? Então basta dividir, né? Basta dividir o aquífero novo, certo? Perdão. O antigo, né? Porque ele é maior. Então eu vou pegar esse aqui e vou dividir por esse aqui. Só que tem um problema. Aqui está em litro
e aqui está em quilômetros cúbicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é deixar na mesma unidade. Então, vê. Esse é o reservatório antigo. E a gente vai ter que transformar isso aqui para decímetro cúbico. Por quê? Porque decímetro cúbico, gente, é equivalente ao litro. Tá? Isso lá quando a gente estuda unidades de medida. Certo? Então, vê. Para eu transformar do quilômetro cúbico para o decímetro cúbico, eu vou ter que andar aqui, né? Movimentar uma, duas, três, 4 casas. Só que para cada casa que você pula, você tem que multiplicar por 10 a terceira. Então, se eu pulei 4 casas, então 10 a terceira vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira, 4 vezes, é equivalente a 10 elevado a quê? A 12, que eu não somo os expoentes. Então, para eu transformar de quilômetro cúbico para decímetro cúbico, eu tenho que multiplicar isso aqui por 10 a terceira. Tá? E aí ver como é que fica. E aí veja, isso aí não está em notação científica. Para deixar em notação científica, eu vou ter que voltar aqui quantas casas? 4, né? Ó, porque são 4 zeros. E se eu voltei 4, lembra que é mais, né? Porque se eu ando para a esquerda é mais. Então aqui eu vou ter que adicionar o quê? Mais 4. E se eu adiciono mais 4, isso daí fica 3 vezes 10 a 16 litros. Pronto, já está em litro. Foi o que eu fiz. E o outro já está em litro também, né? Só que ele não está em notação científica. Então, só para finalizar essa parte de transformação, a gente vai deixar em notação científica também. Veja que para deixar em notação científica, eu vou ter que voltar aqui 7 casas, porque são 7 zeros. Então, por isso que fica 2 vezes 10 a sétima. Por que deu positivo? Porque quando eu ando com a vírgula para a esquerda, né, o expoente tem que ficar positivo. Lembra disso? Pronto, gente. Agora é só dividir um pelo outro. Ok? Então, dividindo o primeiro, o volume antigo pelo volume novo, você vai encontrar isso aí. Quanto é 3 dividido por 2? 1,5. E na divisão de potências, eu subtraio os expoentes. Então, 16 menos 7 dá 9. Então, fica 1,5 vezes 10 elevado a 9, que já está em notação científica. Então, veja que o gabarito da questão é letra E. Né? Sem querer aqui, eu coloquei uma letra D de novo. Então, aqui, ó, letra E. Essa daqui. Beleza? Então, vamos para o próximo. Bom, nessa questão aí, a gente vai usar um pouco de interdisciplinaridade, tá? A gente vai usar conceitos de física para resolver. Então, vê, por conveniência, tanto números muito pequenos quanto números muito grandes são, em geral, escritos em notação científica e representados por uma ordem de grandeza, que é aquela aproximação, né? Tendo em vista que a luz se propaga, com a velocidade 3 vezes 10 a oitava, né, que é a velocidade da luz no vácuo, transcorrido 3,3 minutos, qual a ordem de grandeza do número de quilômetros, né, que ele percorreu? Vê, professor, o senhor está misturando questão de física, né, com matemática. Se você observar aí, né, o Enem, por exemplo, as questões de matemática tem muita física envolvida. Então eles estão misturando, né, os conteúdos para que você consiga resolver as questões de matemática. Pode ser resolvido por matemática, mas claro que se você usar os conceitos de física fica muito mais simples, mais rápido. Nessa questão aí você poderia usar a regra de 3. Então, vê, eu vou usar a fórmula de física, que vocês, né, trabalham aí com o professor de física de vocês, que é a de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. E aí eu vou passar o ΔT que está dividindo multiplicando. E aí fica dessa forma aí. Então, para eu descobrir o espaço, basta multiplicar a velocidade pelo tempo. Ok? E quem vai ser a velocidade na questão? Bem, a questão ela já deu. Veja que a velocidade é 3 vezes 10 oitava. Está aqui. Ó. E quem é o tempo, professor? O tempo é isso aqui, ó, 3,3 minutos. Só que tem um problema.
Aqui está em segundos. Então, eu vou ter que transformar esse minutos aqui em segundos. E o que é que eu faço? Lembra que 1 minuto tem 60 segundos, né? Se ele tem 60 segundos, então basta multiplicar o 3,3 por quanto? Por 60. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, como é que fica? Se você multiplicar aí 3 por 3,3, né? E vezes 60, fazendo a multiplicação dos 3, você vai encontrar 594 vezes 10 elevado à oitava. Aí, mais uma vez, gente, isso aí não está em notação científica. Por que não está em notação científica? Porque se esse número aqui, ó, ele não estiver, né, ele não for maior ou igual que 1 e menor do que 10, isso aí não está em notação científica, certo? Então, o que é que eu faço, professor, para transformar isso aí em notação científica? Você vai ter que colocar a vírgula que está aqui no último número, vai ter que colocar entre o 5 e o 9. E o que que eu vou ter que fazer com a vírgula para que isso aconteça? Eu vou ter que voltar uma, duas casas. Aí lembra, se eu ando com a vírgula para a esquerda, é mais. Se eu ando com a vírgula para a direita, é menos. Então, se eu andei duas casas para a esquerda, então aqui eu vou ter que adicionar nesse 8 mais 2 unidades. Tá? E aí, se eu adiciono mais 2 unidades, né, nesse expoente, ele fica assim, ó, 5,94 vezes 10 elevado a 10. Aí você diz, professor, acabou? Não. Olha lá, né, no enunciado. No enunciado, a questão está pedindo, né, que você responda essa distância em quilômetros. Só que aqui você encontrou em metro. Aí o que é que eu faço, né, para transformar de metro para quilômetro? Lembra daquela reguinha? Você tem quilômetro, aí depois é quem? Hectômetro, depois de hectômetro. Decâmetro, depois de decâmetro vem metro. Como a gente viu no slide anterior. E aí, para eu sair do metro para o quilômetro, eu vou ter que voltar uma, tá? Duas, três casas. E aí, se eu volto três casas, ó, como aqui é tudo elevado a 1, certo? Como eu voltei três casas, então eu vou dividir por... Porque, ó, se eu vou para a direita, aqui nessa reguinha, eu multiplico, certo? Se eu vou para a esquerda, só para relembrar, eu divido. E divido por quanto? Por 10 elevado a 1. Perdão, né? Multiplica aqui, né? E aqui eu vou dividir por 10 elevado a 1, para cada casa que eu ando. Como aqui eu andei 3 casas, então eu vou dividir, certo? Vou dividir isso aqui por 10 elevado à terceira. E aí, se eu dividir isso aqui por 10 à terceira, olha como é que fica. Lembra que na divisão, né? O que é que eu faço? Repito a base e subtrai os expoentes. Ok? E aí, se eu subtrair os expoentes, fica 5,94 vezes 10 à sétima quilômetros. Pronto, está em quilômetros. Só que ainda não é a resposta, né? Por quê? Veja que a ordem de grandeza que o que ele pede na questão é a potência de 10, como eu disse lá no primeiro slide. Então, a potência de 10 aqui é 10 à sétima, como vocês estão vendo aí. Então, professor, o gabarito seria a letra C? Não, não é a letra C. Por que não é? Porque você tem que tomar cuidado com aquele negócio de somar mais um. E quando é que a gente sabe que vai ter que somar mais um? Lembra, se esse número aqui, ele for, né? Se ele for menor
do que 3,16 aproximadamente, você não adiciona nada. Agora, se esse número aqui ele for maior do que 3,16, aí sim, você vai ter que fazer o que com o expoente aqui? Adicionar mais um. Perceba que 5,94 é maior do que quanto? Do que 3,16. Se é maior do que 3,16, então vou ter que adicionar aqui mais uma unidade. Então, como é que fica a minha ordem de grandeza, né? Veja, 5,94 é maior do que a raiz de 10, como eu já tinha dito, né, que é aproximadamente 3,16. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 à sétima mais 1, que é 10 à oitava. Ok, gente? Então, o gabarito aí da questão é a letra D. Olha, quando vocês estiverem trabalhando com essas questões, tem que tomar muito cuidado, né? Geralmente cai questões de ordem e grandeza, tá? Porque são questões que geralmente sempre vem caindo em outros vestibulares. Por exemplo, se eu perguntasse, né, quantos cigarros uma pessoa fumou durante toda a sua vida, né, sabendo que ele começou a fumar aos 20 anos e hoje ele tem 50 anos. Qual é a ordem de grandeza? Certo? Então, questões desse tipo, né, geralmente caem. Principalmente em questões do SSA, né? Da UPE. Beleza? E aí, quando finalizar esse vídeo aqui, né, de aula, eu vou disponibilizar para vocês ou pela plataforma do colégio ou lá pelo Google Formulário, que pelo Google Formulário que a gente já vem trabalhando, né? Aquele onde eu mando o link para vocês vão, resolve a questão e aí já recebe a resposta com a pontuação, tá? Então, foco aí nessas aulas e não deixe de fazer os exercícios, tá? Eu vou deixar 5 exercícios para vocês, ok? E numa próxima aula a gente resolve, né? Aqui em outro vídeo. Tá ok, galera? Até mais. Beijo para vocês. Fique com Deus.